Eu cumprimento a todos com a paz do Senhor. Vamos colocar de pé, meus irmãos, para ler um versículo da palavra de Deus que está no meu coração aqui. É 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 1 e 2. Está escrito assim: mas o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, pela hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizada a sua própria consciência. Agora, os irmãos, prestem bem atenção. Imagina que se Deus... Às vezes eu fico pensando assim, a questão da vida eterna, do fim do mundo, é uma coisa muito séria. É muito séria mesmo. Eu até às vezes eu me pego pensando assim: meu Deus, será que tudo isso é verdade? Será que o que a Bíblia fala é verdade? Porque não é possível, né? Que algo que está tão ligado à nossa vida, à nossa existência, uma coisa tão certa como a morte não poderia ser tratada com a leviandade que o mundo trata, né? Mesmo sabendo, porque só existe uma única certeza na nossa vida, que é a morte. Não existe outra certeza, não é? Todo mundo que sabe que nasceu vai morrer algum dia. Mas diante de toda essa verdade que nos é revelada, mesmo assim a gente parece não se importar com isso. Não estou falando de mim, a gente fala daquilo que a gente observa no mundo todo, né? Aquilo que a gente observa no mundo. Isso daí é uma coisa muito, muito triste. E a gente vê, mas eu não tenho essa preocupação mais. Antigamente a gente ficava preocupado: e as crianças? E as pessoas que nunca ouviram falar do Evangelho? Deus conhece todas as coisas, Deus sabe de tudo, né? Não é a questão de você conhecer, de não conhecer. Todos serão levados à presença de Deus e cada um receberá aquilo que merece, receberá o seu destino. Porque hoje, por exemplo, assim, esses dias eu me acordei, né, como de costume, e ali escovando os dentes, lavando o rosto e tal, tudo mais, eu comecei a observar os movimentos das minhas mãos. E eu comecei a observar e fiquei assim assombrado. Parecia que as minhas mãos tinham vida própria, parecia que elas eram um ser diferente. À medida que cada uma delas sabia exatamente o que fazer. As mãos, né? Então eu vou lavar as mãos aqui, lavo o rosto, pega a toalha, essa mão lava essa, depois essa vem e limpa essa. Eu fiquei assombrado com aquilo, né? Como o nosso corpo é feito tão perfeito, de uma forma tão assombrosa. E entre todas as coisas que Deus criou, os céus, a terra, a lua, as estrelas, o universo, o homem é certamente a obra-prima de Deus. Porque o homem foi feito à imagem de Deus, né? A imagem de Deus. Então eu sei que o cuidado de Deus, que Deus tem em toda a sua criação, mais do que todas as coisas, Ele tem cuidado conosco, cuidado e interesse pela nossa vida. Então, e aí eu comecei a pensar: bom, mas aí eu fui orar a Deus e falar: Senhor, Tu me fizesse de um modo tão assombroso, né? Eu fico assombrado. Veja que enquanto eu falo, minhas mãos fazem gestos, porque elas obedecem o meu cérebro, elas obedecem o meu comando, elas sabem exatamente o que fazer, e eu não preciso estar dizendo: mão, pega isso, mão, faz aquilo, mão, faz isso, pé, faz aquilo. É perfeito, funciona perfeitamente. E comecei a entender: mas se eu fechar os meus olhos e mandar a mão pegar uma caneta, ela já não vai mais saber onde que é, porque ela precisa dos olhos, não é? Ela precisa dos meus olhos para poder os olhos indicar para ela onde é que está cada coisa. Então isso é uma coisa assombrosa,
que o ser humano vem a essa vida, né, vem nesse mundo e se entrega a tantas coisas sem valor e não para um minuto para pensar na forma tão gloriosa que Deus criou ele, né, que Deus fez ele. Isso é uma coisa muito fantástica, uma coisa maravilhosa demais, assombrosa, para falar a verdade. E aí eu comecei a pensar assim, pensar, meus irmãos, porque a igreja, e aí eu comecei a pensar outras coisas, né? Dizendo assim, mas meu Deus, o que é que está acontecendo hoje? O que é que está acontecendo que, além de muita gente não estar se convertendo, porque não há pregação da palavra de Deus, não existe pregação verdadeira do Evangelho, né? Hoje, por exemplo, irmãos, eu vi uma coisa absurda, já faz uns 4 ou 5 meses que surgiu pelo mundo aí, uma dessas coisas que surge de vez em quando, que aparece pelo mundo, uma criança, um menino de 2 anos de idade, que pinta quadros, pintando quadros. Agora veja bem, os maiores jornais do mundo, a maior imprensa do mundo fazendo aquele maior alarde em volta de uma criança de 2 anos que pinta quadros, e os quadros são vendidos pelos pais deles por milhares de dólares, coisa de milhares de dólares. Agora imagina, você fica pensando assim, eu agradeço a Deus porque Deus me deu uma coisa chamada, desde a minha mocidade eu percebi isso, Deus me deu uma coisa chamada discernimento. Eu acho que o discernimento é uma ferramenta fundamental na vida de um crente, ter discernimento. E aí eu já desde quando eu era bem jovem, surgiam esses pregadores mirins, né? Pregadores mirins, e faziam aquela farra em volta daquele pregador mirim, que era levado para cá, levado para lá. Não era nada, aquilo não era absolutamente nada. O mundo gosta de frivolidades. Então, pregadoras, por exemplo, assim, adolescentes, meninas pregando para lá e para cá, mas a vida é uma vergonha. Então, o mundo é assim. As pessoas são levianas assim, dessa maneira. E um especialista dizendo, não existe nada de mais para essa criança. Deu um pincel com um monte de tinta para qualquer criança dessa fazer esses rabiscados, porque não era pintura. Você sabe o que é você jogar tinta num quadro e ficar lambuzando de um lado para outro? Pronto, era isso que ele fazia. Pode dar ali como é o nome dela ali? Pode dar um pincel para Esther, né? Um monte de tinta, ela vai fazer, talvez ela faça algo até melhor. Porque se tiver uma inteligência e já fizer uma cabeça e puxar um pé, já fez um homem ali, a gente já está vendo ali. Mas a criança não sabe de nada. Não sabe de nada, joga tinta para um lado e para o outro. E estão sendo vendidos por milhões e milhões de dólares. Isso é o mundo que a gente vive. Um mundo de leviandade, um mundo de corrupção, que muitos pensam até e já estão falando que isso é lavagem de dinheiro. Esse negócio de comprar um quadro de não sei quantos milhões, um monte de tinta ali. Existe muita coisa errada atrás disso. Como existe muita coisa de errada, crentes que deixam de ler a Bíblia, que deixam de estudar a Bíblia e pagam um valor exorbitante para escutar uma pessoa contando piada, que pagam um ingresso para ir num evento cristão e coisas desse tipo. E aí está cheio disso. Só que o que eles não sabem é que a igreja de Jesus Cristo, as pessoas que foram escolhidas por Deus, que estão escritas no livro da vida, essas não se enganam. Agora veja bem, meus irmãos, a igreja de Cristo é um corpo, uma pessoa sozinha no mundo não pode ser igreja, todas as formas, inclusive antes de continuar falando isso, eu quero dizer uma coisa para você. Eu tenho dificuldade de falar a respeito de alguns assuntos, porque antigamente, quando a gente ia falar de algum assunto que a gente via na mídia,
eu tinha certeza que todo mundo estava vendo, porque a televisão apresentava a mesma coisa para todo mundo. Só que hoje em dia, com a internet, é diferente. Se você, por exemplo, tem um celular e você vê uma receita de bolo e você começa a assistir aquela receita, quando você terminar, daqui a pouco já tem uma receita de arroz, e daí a pouco tem uma receita de macarrão. E aí, se você, o próprio computador, a própria internet vai se encarregando de ir jogando para você somente aquilo que interessa. Quer dizer que se o mundo estiver acabando com a guerra, você nunca vai saber, porque se você ficar vendo só notícia de culinária ou outras coisas, é aquilo que ele vai entregar. Então nem todo mundo sabe o que está se passando, né? Então eu, por exemplo, nunca vejo notícia de futebol ou de esporte no meu celular. Por quê? Porque eu não gosto, eu não assisto futebol, eu não tenho paixão por futebol nem por nada. Então, mas guerra, coisas de igreja eu vejo toda hora, porque isso é uma coisa que interessa. E aí eu fico pensando, e o que há com a igreja? Não existe absolutamente nada errado com a igreja. Não existe absolutamente nada de errado com a igreja, porque a igreja de Jesus Cristo é a mesma maneira que Jesus disse assim: o Filho do Homem vai conforme dele está escrito, assim a igreja vai conforme dela está escrito. Está dito, né, que aquele que permanecesse até o fim seria salvo. Está dito que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Então hoje, eu não sei se os outros, se os irmãos têm visto por aí, né, nos seus tablets, no seu celular, coisas de igreja, coisas mais absurdas. E aí tem aquelas pessoas, a internet está cheia de gente que o trabalho dele é pregar tudo quanto é escândalo que existe dentro da igreja, para jogar ali, para dizer: olha o que está acontecendo na igreja, olha aqui o que está acontecendo na igreja. Mas aquilo não é a igreja. Aqui está dizendo, Judas está dizendo: homens ímpios introduzirão sorrateiramente no vosso meio heresias de perdição. Então as pessoas não estão lendo a Bíblia, não estão orando, não estão vigiando, e começam então a dar ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. Doutrinas de demônios é o que está cheio por aí. Homens soprando para derrubar um, outro soprando para derrubar outro. Existem igrejas que mais parece um terreiro de macumba, com batalhas de profeta, um profetizando em línguas para o outro, fazendo uma batalha de profeta. São pessoas que estão sendo doutrinadas por demônios e levando isso para dentro das igrejas verdadeiras. Só que os crentes de verdade, eles não se desviam. Mas aqueles que não estão escritos no livro da vida, eles tomam duas atitudes. Uma delas é se voltarem contra a igreja, porque eles acham que a igreja é isso que eles estão vendo, quando na realidade isso é o demônio que está tomando conta dessas pessoas, fazendo isso, fazendo com que as pessoas abandonem a igreja. E tem aqueles que simplesmente deixam de ser crentes. O que a Bíblia está dizendo aqui é que essas pessoas estão apostatando da fé. Um crente de verdade que tem o seu nome escrito no livro da vida, ele não apostata da fé, ele não recua, ele não volta atrás, ele não deixa de ir para a igreja por causa dessas coisas, porque ele sabe que isso já estava determinado, ele sabe que isso estava profetizado. Ele está lendo a Bíblia, a palavra de Deus, a palavra da profecia, como uma lâmpada que ilumina no lugar escuro, na escuridão. Se alguém está apostatando da fé, se alguém está voltando atrás, se alguém está abandonando a igreja, ele está fazendo aquilo que a Bíblia diz. O amor está esfriando e ele está indo embora, porque ele está dando ouvidos a espíritos de demônios, a doutrinas de demônios. Isso não são doutrinas bíblicas, porque a igreja que continua pregando a palavra de Deus, a igreja que continua na doutrina dos apóstolos,
continua firme, porque esses não podem se perder, porque eles estão escritos no livro da vida desde a fundação do mundo. Então não tem nada de errado com a igreja. O que está errado é com o mundo. O que está errado é com as pessoas levianas que não têm discernimento e que, sim, eles estão dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios, por causa da hipocrisia de homens que falam mentiras, tendo cauterizado a sua própria consciência. Então, claro, introduziram-se dentro da igreja verdadeira homens ímpios, homens com a consciência cauterizada, homens que foram introduzidos ali sorrateiramente, como está escrito no livro de Judas, que encobertamente eles começaram a trazer heresias para dentro das igrejas, e muitas dessas igrejas se desviaram, mas não é a igreja de Jesus Cristo, não é a igreja de verdade. Porque, e agora, meus irmãos, essas pessoas que saem fora da igreja, elas têm duas atitudes: ou elas ficam combatendo, falando mal e combatendo a igreja de Cristo o tempo todo, ou simplesmente elas acham que não precisam de igreja para ser crente, e elas não sabem que fora da igreja elas não fazem parte dela. Porque a menos que você seja melhor do que Jó, se você for um crente melhor do que Jó, talvez você seja salvo. Porque Jó tinha uma congregação de 7 pessoas em volta dele. Então, com essas 7 pessoas, você pode fazer batismo, você pode fazer a Santa Ceia, você pode viver. Agora, se você é uma pessoa sozinha, é como uma mão que não tem olho, não vai para lugar nenhum. É uma mão que ainda que tenha suas habilidades, mas não tem os olhos para guiar elas, ela não vai fazer o serviço bem feito. Nem a barba não vai fazer bem feito, porque a gente tem que estar olhando para estar fazendo a barba. E a igreja de Jesus Cristo, ela é feita de pessoas. Ela é uma coletividade. Não existe uma pessoa sozinha, não é igreja. A gente só é igreja quando está junto com outros. Está aí para provar a imagem do aprisco das ovelhas, do curral das ovelhas, né? E que tem um sentido muito importante, o curral das ovelhas, porque, irmãos, que nem eu estava vendo essa semana. Você sabe que a palavra pastor, e eu estava olhando isso, me veio esse interesse. A palavra pastor vem de pasto. Pasto quer dizer, quem pastoreia é que fica trocando de pasto, leva as igrejas para esse pasto. Quando esse pasto está ficando meio ruim, ele leva para o outro pasto. Então, por isso que ele está apacetando, ele está pastoreando, ele está, na verdade, administrando o pasto enquanto ele está cuidando das ovelhas. Então, um pastor, ele tem que se preocupar exatamente com isso, com o pasto, com a comida das ovelhas. Porque a palavra pastor vem de pasto. Apacentar quer dizer administrar o pasto. Porque se você deixar as ovelhas comendo num lugar só, ela come até a raiz das árvores. Mas aí o pastor, por causa da fome, o pastor tira ela daquele lugar onde não tem mais comida e leva para um pasto mais verdejante. Isso é que faz um pastor. Então, como é que uma pessoa pode cuidar de uma igreja se não se preocupa com o que está alimentando a sua igreja? Fica trazendo gente de fora, fica trazendo falsos profetas, pessoas que vêm com jeito de macumba rodando. Não se sabe se essa pessoa é católica, não se sabe se essa pessoa ela é o quê? O que é isso aqui? Olha que muitas dessas igrejas falsas são falsas igrejas, são obras do demônio. Eu já falei isso na pregação que eu fiz a última vez, quando eu falava de Babilônia, porque Babilônia quer dizer confusão, e isso é uma tremenda confusão. Você entrar dentro de uma igreja, ver uma pessoa vestida de padre, outra vestida de umbanda, outra fazendo uma coisa, ele arrastando tudo, uma pessoa que sopra a mão para cair, outro que dá uma rasteira, um que vem com uma espada. Esses irmãos são tudo obra de Satanás, obra do demônio. Quem está ligado
na palavra de Deus, quem está orando e vigiando, está sabendo que essas coisas não são de Deus e não tem nada a ver com a igreja de Jesus Cristo. Porque a igreja de Jesus Cristo não pode ser enganada. Um salvo em Cristo não pode ser enganado. A Bíblia diz que o diabo faria sinais e prodígios de uma tal forma que, se fosse possível, enganaria até os escolhidos. Então não é possível enganar um escolhido de Deus. Não é possível confundir a igreja de Jesus Cristo com essa baderna que se vê por aí, com esses escândalos, com essa pouca vergonha que existe pelo mundo. Então, meus irmãos, não tem essa de pessoas sair da igreja e ficar combatendo contra ela. Vai combater contra o demônio, vai combater contra o pecado, vai combater contra o Satanás, vai pegar a tua palavra no lugar onde você estiver. Porque no lugar onde você estiver, Deus pode usar você, para você pegar a palavra de Deus e pregar, e falar a verdade, e aquelas pessoas que são de Deus vão ouvir a tua palavra. Amém. E vão permanecer firmes, e vão permanecer fiel até o fim. Amém. Mas não é isso que acontece, meus irmãos, com a maioria das pessoas que ficam confundindo essa obra do diabo. Isso aí é uma obra do demônio. Já há muito tempo atrás, aquelas coisas que vieram lá do Canadá, dos Estados Unidos, unção do riso, o Márcio mesmo, e vocês que leram o meu livro, A Eficácia de Satanás, né? Eu um dia estava pregando numa igreja, num lugar aí, falando sobre essas coisas, e quando eu terminei de ler, de pregar, chegou um irmão e disse assim: irmão Ronaldo, o irmão sabe que eu estava vendo aí na televisão, e tem um homem que ele recebe o Espírito Santo que nem um cachorro moiado. Ele falava assim, cachorro moiado, ele dizia. Eu digo, aí quando o Espírito Santo desce nele, ele se sacode assim que nem um cachorro moiado. Aí eu falei assim, tá, e o que você acha disso? Ele disse, eu acho lindo. Eu acho lindo. E tem outro que recebe a unção do leão, o outro dá a unção do jacaré, o outro dá a unção do... assim, doutrinas de demônios, dando ouvidos a espíritos enganadores. Está cheio, meus irmãos, a internet, se é que vocês estão vendo isso, porque parece que só quem está vendo sou eu. Parece que eu passo o tempo todo da evangelização, para de ver essas coisas. Eu digo assim, mas o que tem? Existe outra coisa? Eu só vejo guerra, só vejo guerra, notícia do fim do mundo, né? Coisas de igreja, e muito pouco, porque são coisas que me interessam, é ver as coisas de Deus, é ver para onde esse mundo está indo, é ver o quanto eu estou perto da minha redenção. E aí você não pode ficar quieto diante de uma situação dessa, onde alguém chega e quer confundir isso como se isso fosse a igreja de Jesus Cristo. Isso não é a igreja de Cristo, irmãos. Então o mundo está cheio de espíritos enganadores, por trás das câmeras, por trás do celular, por trás da TV, por trás de cada tablet, de cada computador, tem uma pessoa sendo usada por Satanás, tem um homem, como a Bíblia diz, um hipócrita, um homem que fala mentira, um homem que diz que é pastor, um homem que diz que é apóstolo, outro que diz que é não sei o que lá, e ele está afastando você da igreja, ele está fazendo você desistir da sua fé, ele está fazendo você desistir da vida eterna, porque você está dando ouvido a eles, e dando ouvidos a espíritos enganadores, e seguindo doutrinas de demônios. E depois diz assim, a igreja acabou. Não, a igreja não acabou, você acabou, o mundo está acabando, eles estão acabando com a vida daqueles que não têm fé em Jesus. Eles estão acabando com um pouco de fé que resta nessas pessoas, mas essas pessoas que estão sendo enganadas e que estão apostatando da fé, elas não têm justificativa para o que estão fazendo. Não pense, fulano me enganou. Pois Eva chegou assim, Deus, a serpente me
enganou, problema seu, né? Não vos enganeis, é o que a Bíblia diz. Ninguém de maneira nenhuma vos engane. Você não pode ser enganado. Se você for enganado, a responsabilidade é sua. É porque ou você ama o engano, ou você não ama a verdade. Porque aqueles que não amam a verdade, Deus envia a operação do erro para que eles acreditem na mentira. Não gostam de ouvir a palavra de Deus, não vêm na igreja, não querem escutar a palavra do Senhor. Eles prendem sua mão para não dar um centavo dentro da igreja, porque pensa que a igreja enriquece com dízimo, mas pagam para ver um palhaço falando qualquer bobagem. Ele paga para ver um coach evangélico, ele paga para ver uma outra doutrina, pagando valores exorbitantes. E depois se diz vítima, pois o fogo do inferno espera os que ensinam a mentira, os que praticam o engano e os que amam a mentira, porque isso é o que a Bíblia diz, né? Ficarão de fora os que praticam a mentira e aqueles que amam a mentira. Quer dizer, um pratica a mentira e o outro gosta de ser enganado. Então o problema é de quem é enganado. O que está acontecendo na igreja? Eu vi uma reportagem. Na Europa, milhares de igrejas fechando, igrejas católicas gigantescas, na França, no Reino Unido, na Alemanha, na Suécia, tudo fechando e tudo vazia, os padres lá sozinhos. Mas aquele povo, para onde foi? O que essa igreja dava de alimento para essas pessoas? Política. Porque os padres só sabem falar de política. E aí elas não têm alimento, e elas vão para o mundo, e elas estão perdidas, ou ali dentro ou lá fora, mas não procuram uma igreja de verdade, onde se prega a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que aquele que é da verdade vem para a luz. Aquele que ama a verdade, ele vem para a luz. E ele diz assim: eu estou pregando a verdade e vocês não querem vir, porque vocês não querem, porque vocês preferem ficar nas trevas. Então a condenação é essa, que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz. Por quê? Porque suas obras eram más. Quer dizer, eles gostavam de praticar o erro, eles gostavam da mentira. Uma pessoa já não gosta muito da igreja, quando vê alguém falando mal dela, ele diz assim: agora é que eu não vou mesmo. Quer dizer, é tudo o que quer, porque já não queria. Porque não existe barreiras para uma pessoa dizer assim: olha, eu tenho uma única chance de me salvar, eu vou buscar a Jesus. E essa ilusão de achar que ficar sem igreja você vai para o céu, não vou para a igreja porque você não precisa ir para a igreja. É o que uns filhos do diabo fica fazendo, uns desviados fica fazendo aí, falando o tempo todo. Não, porque ninguém precisa ir para a igreja. Vai escutando o demônio, né? Vá dando ouvido a espírito enganador, porque daqui a pouco você não vem para a igreja, mas onde é que você fica? Na beira da churrasqueira, tomando um copo de vinho, assando uma carne, porque não precisa, não, é só crente do meu jeito. Isso mesmo, continua assim. A igreja de Cristo é um aprisco, é um edifício. No edifício, cada um de nós é um tijolo. Portanto, se eu for um tijolinho sozinho, eu não vou ser um edifício. Mas como um tijolo de um edifício, eu faço parte do reino de Deus. Assim é o edifício, né? É o aprisco das ovelhas, onde tem muitas ovelhas, não é uma ovelha só. Senão uma ovelha só não precisava de um aprisco, não precisava de um curral. Se eu tivesse uma ovelha só, eu amarrava ela no pé da cama e ficava ali dando comida para ela, porque era só uma, mas não é uma. Essa não é a figura da igreja. A figura da igreja é uma lavoura, onde cada um de nós somos uma planta que Deus cuida e rega para dar fruto e para ser abençoada nessa vida e na vida eterna. Então, meus irmãos, essa é a palavra que eu tinha para hoje. Agradeço de todo o meu coração pela vinda de vocês aí, desses irmãos corajosos que vieram estar conosco aí. Deus os abençoe ricamente. Eu creio que a mensagem era essa mesmo, de que o que está acontecendo com a igreja, olha que não é para a igreja, olha o que está acontecendo no mundo. Está acontecendo como o Senhor falou, né?
Apostasia, maldade, perversidade, o amor do mundo esfriando, as pessoas se perdendo, e se não fosse assim, eles não iam chorar dizendo: Senhor, Senhor, e ele diz assim: não sei quem você é. Senhor, Senhor, eu não sei quem você é. Porque a igreja é assim. A igreja tem que ser assim. O nada existe de errado com a igreja. A igreja de Cristo não tem nada de errado. O que tem de errado é com o mundo. Então, que vai de mal a pior, né? Vamos permanecer firme no nosso propósito, porque a coisa mais importante que nós temos na nossa vida é a nossa salvação. E não adianta chorar depois, não há desculpa, não há nada que você possa fazer em qualquer lugar para você escapar do juízo de Deus, porque a palavra de Deus está sendo pregada. Amém, que Deus abençoe a todos. Muito obrigado pelos que viram. Eu mesmo vou desligar ali, para mim, por favor. E aí eu vou pedir para os irmãos se colocar em pé, nós vamos fazer uma oração.